O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos, anunciou hoje que a chamada PEC das prerrogativas, ou como está sendo muito falada, PEC da blindagem, será votada ainda hoje. Segundo Mota, a proposta que promove mudanças na imunidade parlamentar foi defendida pela maioria dos líderes e tem o objetivo de fortalecer a atividade legislativa. Vamos ver, portanto, o que disse Hugo Mota, portanto, em relação a este assunto. Ele que fez um post e disse o seguinte: após a reunião do Colégio de Líderes, informo que pautaremos a MP 1300/2025, que mantém a isenção da conta de energia para famílias em vulnerabilidade social, e também a PEC 3/2021, matéria que fortalece a atividade parlamentar e que foi defendida pela maioria da representação do Colégio de Líderes. Amanhã, no caso, ele se refere a hoje. Ele continua ali no post, né? Convoquei nova reunião de líderes para deliberar sobre urgência dos projetos que tratam do acontecido em 8 de janeiro de 2023. Portanto, diz ali a postagem de Hugo Mota. A proposta altera o artigo da Constituição que trata da imunidade de congressistas, portanto, restringindo aí uma série de questões, inclusive que tem a ver com possibilidade de prisão em flagrante de deputados e também senadores. Mota designou oficialmente o deputado Cláudio Cajado, da Bahia, como relator da PEC da blindagem. Anteriormente, o indicado para essa função era o deputado Lafayette de Andrada, deputado mineiro do Republicanos. A mudança ocorre no momento em que a oposição pressiona Mota pela votação da anistia aos condenados pelos atos golpistas de 2023. Aliados do presidente da Câmara, vem aí uma tentativa de obter um consenso entre a oposição, o Supremo Tribunal Federal, o governo e o Senado, por uma saída alternativa para resolver essa questão. A PEC da blindagem foi uma das reivindicações da oposição no momento em que o bloco ocupou a mesa da diretoria no início do mês de agosto. No entanto, a oposição mantém a reivindicação da anistia como a pauta número 0. A PEC da blindagem tornaria mais difícil, portanto, prender deputados, senadores, e essa prisão ela só poderia ocorrer em flagrante por crime inafiançável, caso em que o plenário da Casa ainda decide, né, se a prisão deve ser mantida ou não. São exemplos de crimes inafiançáveis. Por exemplo, a gente vai falar alguns aqui, mas daqui a pouco um especialista vai nos explicar, vai dar mais detalhes sobre este tema, né? Então, quando a gente fala em exemplos desses crimes, tem racismo, tráfico de drogas, crimes hediondos, né? E entre tantos outros por aí. Então, a gente segue falando dessa questão da PEC, né, da blindagem, para entender o que está acontecendo neste momento. Vamos para lá agora, olha só, na Câmara dos Deputados, neste momento, os deputados discutem essa PEC da blindagem, né? Então vamos acompanhar agora um trecho do que está acontecendo ao vivo, direto de Brasília. Desculpa, deputado, vou dar 30 segundos para o deputado Osmar terminar. Só para terminar. Eu quero dizer para vocês que eu estou há 7 mandatos aqui, eleito pelo povo, e pela confiança, nunca comprei um voto, pelo serviço prestado, pelo respeito à vontade do povo. Quero dizer para vocês, eu nunca vi um deputado, quando foi feita a Constituinte, depois da Constituinte, ser absolvido nessa casa por estupro, por roubo, por corrupção. Deputado Chico Alencar. Presidente Altineu, esta é uma noite sombria para a Câmara dos Deputados, no mérito da PEC e no método. Vejam, o presidente Hugo Mota faz um discurso ali da cadeira presidencial de defesa da proposta, saiu da sua neutralidade. Aliás, proposta votada agora, e essa urgência da anistia que se fala para amanhã, como concessão à chantagem dos que ocuparam a mesa diretora e bloquearam os trabalhos da Casa por quase 2 dias.
Hugo cedeu. Segundo lugar, se altera o regimento para introduzir a novidade no decurso da sessão do voto híbrido, porque na primeira votação da nossa tentativa de tirar esse lixo da discussão, não se alcançou 308 votos. Então muda a regra do jogo. Isso é antirregimental, golpe também. E ao mérito, então, vejam, sinteticamente, nós estaremos, os que votarem a favor disso, desse entulho, que qualquer processo judicial contra parlamentar, inclusive os deputados estaduais, acusados de crimes, só vai ter continuidade com o aval da própria casa. Ou seja, passaremos a ser os juízes de nós mesmos quando cometermos crimes. Isso é um absurdo e é inconstitucional. Segundo lugar, o parlamento vai passar a ser protegido. Bom, então nós acompanhamos um pouco do que está acontecendo na Câmara dos Deputados em Brasília. Alguns deputados se inscreveram ali nessa fase anterior à votação, né, para assumirem ali e darem a sua opinião, se são a favor, se são contra, portanto, essa PEC da blindagem, como está sendo chamada. Bom, para a gente falar um pouco mais sobre esse tema, nós convidamos hoje aqui para participar conosco o advogado criminalista, o Bruno Correia, que já está conosco aqui no Tempo News. Bruno, boa noite para você. Muito obrigada por atender o nosso chamado e estar conosco hoje. Eu já começo essa entrevista te perguntando, em termos jurídicos, como que você define aí ao que estamos chamando de PEC da blindagem? Olá, Síria, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês no Jornal O Tempo, compartilhando um pouco desses assuntos tão importantes para as sociedades, assuntos contemporâneos que são tratados muitas das vezes muito distante do cidadão comum, e a imprensa tem um papel muito importante que é trazer esses fatos à tona e publicizar isso para toda a sociedade. Síria, a PEC da blindagem, também conhecida e vulgarmente chamada como PEC das prerrogativas, ela, do ponto de vista legal, ela visa, antes de tudo, proteger o parlamentar, seja o parlamentar vinculado à Câmara dos Deputados, ou seja, aquele parlamentar senador que está vinculado diretamente ao Senado Federal. Diante de diversas regras que foram submetidas ao debate, uma delas foi inclusive citada agora há pouco, que é a proibição da prisão em flagrante do parlamentar, seja ele deputado federal ou senador da República, salvo se o crime ora cometido pelo parlamentar ele for inafiançável, ou seja, não couber ali naquele momento da prisão em flagrante a fixação de uma fiança. De acordo com o nosso ponto de vista, naturalmente isso vai privilegiar o corporativismo das duas casas. Ora, um parlamentar foi preso em flagrante, ele só vai ter a sua prisão efetivamente mantida se houver antes uma votação dentro dessas duas casas, isso se o fato for, por exemplo, afiançável. Então, se nós estivermos diante de uma situação que a lei permite a fixação da fiança, tá certo? Essa prisão ela só será mantida se antes for submetido a uma das casas para a devida deliberação. Olá, Bruno, boa noite. Você falou agora sobre essa questão de crime inafiançável. Eu queria que você falasse alguns exemplos do que isso significa, né? Que tipo de prática pode ser considerada crime inafiançável e pode, então, entrar nessa discussão toda, se o texto for aprovado, claro. Certo. A legislação brasileira, hoje, ela possui um rol positivado dos crimes que não são cabíveis da fixação da fiança. A exemplo, os crimes que envolvem tráfico de droga, terrorismo, tortura, homicídio, são crimes que o legislador entendeu que, se praticados, não haveria a possibilidade, por exemplo, da fixação de uma fiança. Fazendo um paralelo para que o nosso
ouvinte entenda de forma clara, um crime, por exemplo, que é passível de fixação de fiança, que é, por exemplo, a direção sob efeito de álcool, esse crime, sim, é passível à fixação de uma fiança por parte da autoridade policial. E caso essa PEC, tá, de emenda à Constituição, ela seja aprovada, o parlamentar ele só poderia ser preso em flagrante se aprovado de acordo de um quórum específico nas duas casas. Agora, Bruno, na sua avaliação, essa PEC, se aprovada, ela pode dificultar o trabalho do Ministério Público e também da Polícia Judiciária? Com toda certeza. Vamos lá. Uma vez aprovada essa PEC, ficará a cargo das duas casas, seja ela a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal, avaliar a viabilidade da prisão desse parlamentar que praticou, em tese, um crime. Do nosso ponto de vista, é um cenário extremamente questionável e difícil para o cidadão comum, que não é da área jurídica, por exemplo, entender. Então, os assuntos estão sendo debatidos, respeitando, obviamente, a legalidade, mas respondendo diretamente à sua pergunta, com toda certeza. Se, porventura, essa emenda constitucional ela for devidamente aprovada, é óbvio que esses outros personagens que envolvem um direito, por exemplo, as autoridades policiais, membros do Ministério Público, com certeza eles serão afastados, né, da deliberação dessa situação e submetidos à aceitação do crivo da decisão dessas duas casas legislativas. Bruno, até emendando um pouco com essa última pergunta da Síria, se essa PEC for aprovada, há a possibilidade de conflito com decisões de poderes da Justiça, como o próprio Supremo Tribunal Federal, ou até mesmo interferência de poderes, ou isso não há esse risco? Com toda certeza, nós criaremos uma celeuma jurídica, porque com a aprovação dessa PEC, as casas legislativas elas terão a prerrogativa de blindar ou não um parlamentar. É óbvio que isso vai criar naturalmente uma celeuma entre todos os poderes da nossa República. É um assunto delicado que precisa ser amplamente debatido. Existem outros assuntos que são de interesse comum, ou seja, da sociedade, como, por exemplo, a própria isenção do imposto de renda para as pessoas que ganham até R$5.000, que foi literalmente afastado da prioridade do interesse público para se ver aí submetido essa PEC na frente de todas, com aprovação de urgência, tramitação de urgência. Então, certamente nós vamos ter uma celeuma jurídica e certamente nós vamos ter diversos debates sobre esse tema. Agora, Bruno, o Supremo Tribunal Federal poderia declarar essa PEC inconstitucional caso ela seja aprovada? Com toda certeza. Se, porventura, o procedimento previsto em lei não for devidamente obedecido, as regras jurídicas, as exigências legais, elas não forem devidamente obedecidas, e essa PEC, porventura, ela seja aprovada a toque de caixa, por exemplo, claro que o Supremo Tribunal Federal, inclusive é papel da Corte Nacional avaliar isso. Então, sim, há essa possibilidade, se o Supremo, mediante provocação, poderá decidir e deliberar sobre a legalidade dessa PEC, isso com certeza. Tá certo, Bruno. Bruno, vou pedir a gentileza de você continuar com a gente, porque a gente vai mudar de assunto por aqui no Tempo News, mas gostaríamos da sua opinião, da sua avaliação em relação a este próximo tema. Olha só, o presidente da Câmara dos Deputados, ainda falando de Hugo Mota, do Republicanos, ele afirmou que as lideranças partidárias vão discutir ainda hoje a possibilidade de a Casa analisar um pedido para acelerar a votação da proposta que perdoa condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023. Ele fez uma postagem em uma rede social, que a gente falou sobre ela agora há pouco, né? A declaração de Hugo Mota ocorreu após uma reunião com líderes da Câmara. No encontro, a oposição voltou a pressionar o parlamentar a dar andamento ao projeto de anistia.
E apesar da sinalização de espera do presidente da Câmara, lideranças do grupo têm afirmado, portanto, que a casa deve votar já nesta quarta-feira, portanto, amanhã, a urgência. E quem tem mais informações para a gente sobre este assunto, direto de Brasília, é a repórter Lara Alves. Lara, boa noite para você. Ei, Síria, boa noite para você, boa noite também para a Luciene, todos que estão conosco nesta terça-feira. Pois é, as articulações seguem aqui na Câmara dos Deputados e existe uma máxima em relação à questão da anistia, que é: ninguém sabe de fato o que vai acontecer. Claro que hoje, neste momento, segundo a oposição, existe uma negociação e um compromisso do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, em pautar para a votação o requerimento de urgência que pode acelerar a tramitação da anistia. Bom, amanhã, quarta-feira pela manhã, tem uma previsão de reunião com o Colégio de Líderes e o presidente Hugo Mota para decidir se de fato entra na pauta da sessão de quarta-feira à tarde o requerimento de urgência da anistia. Vale a gente lembrar que esse requerimento não é o mérito, não é o conteúdo desse projeto de lei. Até porque um relator ainda precisa ser designado para fazer a defesa desse projeto de lei e apresentar um texto, um substitutivo no plenário. Hoje, todas as indicações apontam que quem deve assumir esse cargo é o deputado Tião Medeiros, do PP do Paraná. Essa é uma operação que a gente está atrás dela há mais ou menos 3 semanas. Conversei com algumas fontes aqui da Câmara dos Deputados e parece que o nome dele, na verdade, foi uma indicação feita ao presidente Hugo Mota pelo ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Lira foi um nome acionado pela oposição para ajudar nessa articulação em favor do projeto de lei da anistia. Inclusive, Lira chegou a se reunir com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar e neste momento está internado no Hospital Deve-Estar aqui em Brasília. Pois bem, hoje vão seguir essas negociações, vai seguir essa articulação. Inclusive, alguns parlamentares da oposição têm dito que a aprovação da PEC da blindagem aqui no plenário da Câmara dos Deputados, essa PEC em discussão neste momento, está condicionada à votação do PL da anistia. Então, eles têm dito que vão apoiar a PEC da blindagem, que é principalmente encampada pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, em troca de pautar a urgência do PL da anistia amanhã. Neste momento, alguns parlamentares da base já começam a avaliar que a aprovação, que na verdade a votação desse requerimento de urgência da anistia é um bom ponto para eles, porque serve como termômetro para dizer quantos votos de fato essa proposta deve receber no mérito e quantos votos ela não receberá. E a partir daí, a base pode traçar uma estratégia para tentar barrar a votação do mérito e derrubar o mérito da anistia quando ele for colocado para votação no plenário da Câmara dos Deputados. Mas a avaliação geral é que neste momento é importante esperar, ver como vão se dar as articulações. Inevitavelmente há uma avaliação da oposição que o voto do ministro Luiz Fux deu força para que esse projeto crescesse, fosse pautado, aumentou a pressão sobre o presidente da Câmara, Hugo Mota, mas de fato é necessário esperar para saber o que vai acontecer nas próximas horas e como as articulações vão se desdobrar nas próximas horas e também na reunião de amanhã cedo com o Colégio de Líderes da Câmara. Vale a gente lembrar também que os partidos do Centrão, PSD, Republicanos, União Brasil, vão ser os grandes fiéis da balança neste momento. São esses partidos que vão definir qual vai ser o rumo desse projeto de lei na Câmara dos Deputados. São eles que vão dar ou vão retirar os votos que são necessários para aprovar a proposta e então mandá-la para o Senado. Lembrando também que já existe uma indisposição do presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, de votar essa matéria na outra casa, Síria. Tá certo, Lara, muito obrigada pela sua participação, bom trabalho para você aí em Brasília. Então tudo depende do que está acontecendo neste momento dessa votação da PEC da blindagem na Câmara dos Deputados. Bom, e a gente continua a nossa conversa por aqui com o advogado criminalista Bruno Correia, o Bruno que continua conosco, a quem eu agradeço pela disponibilidade em continuar a nos explicar um pouco mais, ajudar-nos a entender um pouco mais desses projetos. E agora a gente mudou de assunto, passamos para essa questão da anistia. Bruno, na sua avaliação, quais são os principais pontos de atenção em um projeto de anistia como este? Síria, vamos lá. Brasília está bem movimentada nos últimos dias. E o que nós podemos perceber nas últimas movimentações em relação ao projeto de lei que visa anistiar
os processados e condenados dos fatos envolvendo o 8 de janeiro, são duas vertentes, ou seja, são duas linhas que estão sendo ali debatidas e trabalhadas. A anistia light, que alguns parlamentares estão tratando dessa forma, que visa, sim, a anistia, todavia, uma anistia mais voltada para se abrandar a dosimetria, para permitir que os presos condenados tenham a oportunidade da progressão de regime de uma forma mais antecipada, mais benéfica, ou seja, para o nosso ouvinte entender com clareza, seria uma linha da anistia literalmente mais light, certo? Há uma outra linha que é a linha que a gente tem assistido, a linha sustentada pela oposição, certo? Principalmente pelos parlamentares que seguem a linha aí da direita, é a linha da anistia irrestrita, geral, ampla, a todos os condenados do episódio 8 de janeiro. Inclusive, como efeito dessa anistia, o restabelecimento dos direitos políticos daqueles que foram condenados e se tornaram inelegíveis, certo? Essa segunda linha, que é a atual, geral e irrestrita, se porventura, conforme o procedimento legal previsto e quando se for analisar o mérito desse projeto de lei, se na eventualidade esse texto seguir com o objeto geral e restrito a todos os condenados, aquelas pessoas que foram condenadas, elas terão a sua pena extinta, ou seja, a extinção da punibilidade dessas penas e, literalmente, é como se nada tivesse acontecido. Nunca tivessem sido processadas, sido condenadas, e aquelas pessoas que tiveram o direito político de se eleger terão esse direito restabelecido. Bruno, agora, ministros do STF falam, juristas questionam que uma anistia ela não pode ser aplicada a esse caso específico de condenações por golpe de Estado, por tentativa de abolição do Estado de Direito. Na prática, no termo da lei, a anistia ela pode ser aplicada nesse caso ou ela pode já ser declarada inconstitucional pela Justiça, claro, se a Justiça for provocada nesse sentido? Bom, exatamente. A Justiça ela só vai agir mediante provocação. Logo, o Supremo Tribunal Federal ele só vai se manifestar se esse projeto de lei ele já nasceu morto ou não, se ele for devidamente provocado. Bom, existem diversas linhas de raciocínio, diversas teses jurídicas que estão sendo debatidas, levantadas. Existem um grupo de parlamentares que sustentam que esse projeto de lei da anistia, que visa a anistia ampla e restrita aos condenados, é um projeto natimorto, ou seja, ele não tem ação para se sustentar, ele não tem ação jurídica suficiente para processar ali dentro da casa. Todavia, outras linhas de raciocínio por parte de outros parlamentares que sustentam que sim, é possível que a legitimidade do Poder Legislativo pautar esse projeto, o projeto e se aprovar esse projeto realmente entrar em vigor. Então, são diversas linhas de raciocínio, várias teses jurídicas que estão sendo levantadas, cabe aos poderes ficarem atentos e, principalmente, ao poder que se manifestado, se provocado, deverá se manifestar sobre a legalidade desse projeto ou não. Bruno, para terminar nossa conversa, eu te faço uma última pergunta, portanto. É possível conceder anistia, de fato, antes do trânsito em julgado das sentenças? Como que isso afetaria esses processos que estão em andamento? Bom, em regra, não. A anistia, ela visa, Síria, literalmente, anistiar o cidadão em relação à penalização que o mesmo sofreu de um processo criminal. Se porventura ainda o trânsito em julgado, não há de se falar ainda em condenação. É claro que dentro do texto desse projeto, situações que abarcam, tá certo? Esse cenário hipotético que você trouxe agora, claro que isso está sendo trazido. Porém, são situações que podem ser questionadas a qualquer momento. Lembra, se porventura o Supremo Tribunal Federal for provocação disso, certamente ele vai se manifestar. Então, são teses que estão sendo levantadas e temos que naturalmente aguardar a movimentação de Brasília.
Tá certo, Bruno. Muito obrigada, viu, pela sua participação, por nos ajudar a entender um pouco mais sobre esses projetos aí em andamento, em discussão. Uma ótima noite para você e até uma próxima. Muito obrigado. Boa noite a todos.